Neste vídeo vamos começar a dar alguma cor a tudo isto. Porquê? Porque se no vídeo anterior nós podíamos estar a pensar, bom, quando é que vamos começar a colocar aqui as nossas páginas a saltar de umas para as outras, etc. E vocês já veem que eu já estive a fazer aqui experiências, mas cá está então o nosso texto a negro e eu volto aqui e clico ali, vou para a página 3, volto para a página 1, etc. Fantástico, muito bem. Mas isto continua tudo com umas cores muito estranhas, isto é, continua tudo muito escuro, muito preto, com um fundo branco e tudo isso. Bom, é aqui que o CSS vai assumir um papel fundamental. Mas antes de eu vos explicar como é que nós inserimos CSS dentro do nosso HTML, eu vou-vos explicar como é que nós podemos alterar cores, por exemplo, ou outro tipo de características, utilizando atributos dentro do HTML. Nós temos aqui um atributo que é, no caso das ligações, eu vou aqui centrar mais até no próprio index.html, nós temos aqui, neste fecheiro, não temos qualquer tipo de atributo, ou melhor, neste elemento da HTML não temos qualquer tipo de atributo. Nós temos aqui um parágrafo que abre, tem o seu conteúdo e depois fecha. No entanto, aqui neste A, ou nesta âncora, que abre aqui, ok? Abre a abertura da âncora, vai até ali, ok? Reparem que está aqui o sinal maior que, e depois aqui é que está o seu fecho. Dentro desta âncora nós temos aquilo que se designa por um atributo. Aliás, vocês podem ver vários aqui. Char7, temos aqui um name, temos aqui até elementos com vários atributos e nós podemos fazê-lo. Podemos agregar vários atributos dentro de um elemento. Claro que esses atributos não são facultativos, ou melhor, não são uns atributos quaisquer, são atributos que estão diretamente relacionados com cada um desses elementos. Alguns deles são até transversais, como iremos ter a ocasião de ver aqui isto é, são atributos que nós podemos colocar em qualquer elemento da HTML, outros são específicos de determinados elementos, como por exemplo aqui o href nunca vai aparecer dentro de um parágrafo, ok? Não é a presença do href dentro de um parágrafo que vai transformar o parágrafo numa hiperligação, não, é esta conjugação que aqui está. Bom, mas o que eu quero falar aqui é, então, esta coisa de alterar cores. Como é que eu tinha ali aquele texto a vermelho que vocês momentaneamente viram por uma pequenina experiência que eu aqui fiz? Bom, eu vou acrescentar aqui no meu parágrafo aquilo que se designa por um atributo. E é um atributo específico que se chama style. Quando eu escrever style, reparem o que é que acontece. Aqui no caso do Visual Studio Code, ele apresenta-me aqui alguma informação que é, neste caso concreto, uma informação pertinente. Isto é uma informação com alguma importância. Ele diz o seguinte, e eu vou tentar fazer uma tradução. Este elemento que aqui está, o style, contém CSS. Aquilo que nós já referimos aqui nesta playlist como o Cascading Style Sheets. Cascading Style Sheets tem a ver com styling, é criar estilos. Criar um estilo para um determinado elemento significa definir aspectos visuais, nomeadamente cor, tamanhos, larguras, alturas, etc. Bom, ele diz o seguinte, contém CSS Styling, isto é, elementos de CSS ou declarações de CSS que podem ser aplicadas ao elemento. Tomem nota que isto é recomendado apenas em fecheiros separados e nós iremos ver depois como é que isto se faz muito em breve. Este atributo, eu vou aqui traduzir basicamente a ideia que aqui está. Ele diz que este tipo de escrita de código nos dias que correm só deve ser utilizada apenas para testes, ok? Isto é, ele diz purpose of allowing for quick styling, isto é, isto deve ser utilizado apenas com o propósito de permitir estilizar um elemento de uma forma rápida, para testar e ver se está correto, porque esta não é definitivamente a forma correta de o fazer, embora funcione, e depois eu irei mostrar ainda no decorrer deste vídeo uma das formas corretas de se fazer. Bom, o que é que eu posso fazer aqui no style? Se vocês olharem aqui para o href, ele tem um sinal de igual, a dizer que a referência é igual a qualquer coisa. Ora, no style ele também vai ser igual a qualquer coisa. O abrir e fechar as aspas significa que eu agora vou escrever instruções lá dentro. E reparem que está a acontecer aqui uma circunstância que é a seguinte, vocês viram ali um quadro imenso cheio de informação. Quando eu abro aqui então este espaço,
o Visual Studio Code consegue interpretar que eu estou a escrever um estilo e vai-me listar aqui todos os tipos de estilos que eu posso usar. E reparem que existe aqui muita informação. E, como é óbvio, ninguém sabe tudo isto de cor, ok? Na maior parte dos casos nós sabemos de cor aquelas opções, vamos lhe chamar assim por enquanto, aquelas opções que são as mais comuns. Por exemplo, se eu quiser alterar a cor do texto, eu vou colocar simplesmente a expressão color. Para eu agora definir qual é a cor do texto que eu quero usar, eu vou colocar 2 pontos. E agora reparem o que é que vai acontecer. Ao colocar os 2 pontos, o próprio Visual Studio Code já sabe que eu quero definir uma cor. E ele mostra-me aqui uma lista muito interessante de cores, nomeadamente elas têm nomes. Bom, existe de facto esta circunstância de nós termos a possibilidade de definir, por exemplo, color red. E o definir o color red, ele inclusive depois coloca-me aqui um pequeno quadrado com a cor que eu estou a definir. Obviamente que isto aqui é meramente visual, mas reparem, não é só apenas visual. Se eu colocar o meu cursor aqui por cima, okay, em determinada altura, eu vou ter aqui um quadro onde eu posso alterar a minha cor. Reparem, eu posso ir alterando aqui a minha cor, definir aqui uma cor completamente diferente e ele vai-me colocar aqui uma coisa completamente distinta. Eu não quero que vocês percebam ainda o que é que isto é, eu depois irei explicar. Eu vou aqui voltar atrás e vou deixar o red. Ora, o que é que vai acontecer então? Quando o browser for interpretar este código, ele vai verificar que existe a seguinte instrução. Olha, vou criar um novo parágrafo, portanto uma nova linha, que vai ter este texto da página inicial. Mas há aqui um pormenor. Informaram-me que vai ter um estilo. E dentro desse estilo ele vai ter a cor é vermelho. Bom, vamos aqui verificar o que é que acontece. Se eu agora refrescar, temos o texto a vermelho. Mas vocês poderão pensar, bom, e se eu quiser acrescentar mais características a isto? Por exemplo, se eu quiser colocar uma cor de fundo. Bom, será que eu tenho que escrever aqui outra vez style? Não. Não vamos escrever aqui novamente style. Nós vamos acrescentar dentro destas definições que aqui estão outros elementos. E para acrescentar, neste caso concreto, nós colocamos um ponto e vírgula. E agora vou poder colocar aqui um background. E agora reparem que à medida que eu vou escrevendo, o próprio Visual Studio Code vai diminuindo as diferentes opções que eu tenho. Então eu já não tenho aquela lista extraordinariamente extensa, eu passo a ter uma lista mais pequena. E se subitamente isto acontecer, isto é, perdeu-se aqui aquela informação, vocês não vão apagar o código todo e voltar a reescrever. Vão fazer Ctrl Space e ele vai voltar a apresentar aqui esta lista. Então eu quero o background color. Reparem, Ctrl Space. E está aqui o background color. Eu não tenho que escrever tudo. Eu cliquei em background color, ele acrescentou-me inclusive os 2 pontos e já me está a permitir definir a cor, que neste caso vai ser a cor de fundo. Ora, vamos escolher aqui este amarelo. Okay? Reparem, escolhemos por um nome de uma cor, ele colocou ali essa cor e, portanto, esta separação que aqui está, que ele depois acrescentou aqui para podermos ir acrescentando mais aspectos de estilização, ele vai agora conjugar estas duas propriedades no sentido de me apresentar o texto a vermelho, ok? Não ficou muito bonito, e depois o fundo com esta cor. E vocês poderão agora estar intrigados, então, mas porquê que o texto termina aqui e ele colocou esta extensão toda que aqui está, pintada até ao fundo? Bom, nós iremos ver isso depois com calma, não é nada de extraordinariamente complexo de perceber e vocês vão ver que depois, utilizando o CSS, nós vamos conseguir controlar estas coisas de uma forma muito melhor ainda quando começarmos a utilizar bibliotecas externas que nos vão facilitar de sobremaneira a escrita do nosso código de CSS, ok? Bom, vamos regressar aqui ao nosso código. Como puderam observar, eu usei aqui o style. Isto é, estilos, aquilo que chamamos o styles inline, estilos dentro da mesma linha. Ora, isto não se deve fazer, como eu já tive a ocasião de referir e o próprio Visual Studio Code mostrou, deve ser utilizado apenas para fazer experiências. Porquê? Porque depois não só o nosso código vai se tornar ilegível, ok? Reparem, começamos a ficar aqui com código imenso, com muito código, com código imenso que nunca mais conseguimos ler, mas com outro tipo de implicações que depois, a posteriori, vocês vão conseguir compreender com mais facilidade. Então vamos ver aqui uma outra forma de definirmos isto,
que é a nossa primeira experiência de criação de CSS. Só que vamos criar este CSS, o Cascading Style Sheets, dentro do próprio documento de HTML. Então reparem, nós temos aqui o body. Recordam-se certamente de eu ter referido que o head ia conter elementos que não têm visibilidade. Por exemplo, o document tem o título que aparece ali no topo. Ok? Document. Se eu alterar este título para teste, e agora refrescar aqui, vamos ter ali teste. Se eu quiser agregar aqui estilos de CSS, eu posso colocar aqui um elemento chamado style. E dentro do style, eu aqui coloquei numa linha diferente para poder organizar o código de uma forma muito mais interessante. Reparem que o próprio Visual Studio Code coloca ali logo organizado de uma forma mais interessante. Eu posso criar aqui o seguinte, eu vou aqui reduzir este espaço, posso criar aqui aquilo que nós designamos por uma classe de CSS. E agora não interessa muito o aspecto, porque depois eu vou ter a ocasião de o explicar, se interessa que vocês percebam a fundamentação disto. Reparem, eu vou colocar aqui um ponto, texto. E agora vou abrir e fechar uma chaveta. E vou aqui abrir este espaço assim. Agora vou definir aqui color, red, ponto e vírgula, e vamos definir aqui o background color e yellow. Ora, qual é a semelhança que vocês estão a ver aqui com aquilo que eu fiz aqui no parágrafo com os estilos inline? O color, os dois pontos, e o nome da cor. O background color, os dois pontos e o nome da cor, e também os pontos e vírgulas ali. As novidades são estas, aqui a existência destas chavetas e deste ponto e deste texto que aqui está. Bom, qual é a vantagem daquilo? É que eu agora posso chegar aqui, e depois iremos explorar isto com mais detalhe nos próximos vídeos, é que eu posso colocar aqui um espaço e definir um atributo chamado class, é igual, e agora vou dizer que a classe que eu quero atribuir aqui de estilos é igual a texto. Então eu vou colocar aqui texto. Reparem que ele já reconhece a expressão texto. Agora vamos aqui voltar e reparem quando eu refrescar aqui o meu código, temos o texto a vermelho e o background a amarelo. O que aconteceu aqui basicamente foi o seguinte, eu reservei este espaço da minha página HTML para construir aqui uma classe de CSS que me indica várias propriedades, e eu poderia aqui acrescentar dezenas de propriedades, e todas estas propriedades vão estar agregadas a esta classe chamada texto, que eu depois simplesmente disse classe é igual a texto. Não tive que estar aqui a escrever aqueles estilos todos em linha, ou styles inline, simplesmente utilizei esta classe daqui. Qual é a outra vantagem que eu tenho relativamente a isto? É que na versão anterior eu tinha escrito estes estilos todos por aqui fora, onde eu tinha definido a cor e a cor de fundo. A cor do texto, a cor de fundo. Se eu quisesse utilizar o mesmo tipo de formatação, o mesmo tipo de estilo, num outro parágrafo, eu teria que escrever exatamente tudo igual. E se a meio do caminho eu quisesse alterar a cor e dissesse, bom, se calhar não está muito bonito estes parágrafos todos com o fundo amarelo, quero alterá-los para verde. O que é que teria que acontecer? Eu teria que ir alterar todos os parágrafos porque eles tinham um estilo definido lá especificamente. Ora, ao concentrar estes estilos dentro do CSS, o que vai acontecer é que bastará eu alterar aqui para um verde, por exemplo, e todos os parágrafos que tiverem a classe igual a texto vão assumir estas novas propriedades. Então, se eu agora aqui refrescar, eu vou ter isto aqui. E reparem que se eu copiar agora o parágrafo e criar aqui vários parágrafos, o que vai acontecer é que todos eles vão ter o mesmo tipo de formatação. Vocês poderão estar a achar estranho, então, mas há aqui um espaço em branco, não era suposto o parágrafo ficar agarrado ao anterior? Não, nós vamos poder controlar isso depois com CSS, mas reparem que há de facto aqui então esta oportunidade excelente de nós podermos centralizar a forma como nós definimos o aspecto visual dos nossos elementos para depois podermos utilizá-los de uma forma muito mais simples dentro do nosso body, dentro de cada elemento do HTML, e simultaneamente, sempre que quisermos fazer uma alteração, bastará alterarmos aqui no CSS e essa alteração vai se repercutir em todos os elementos que estiverem a ser afetados por essa classe.
vocês vão ver que muito rapidamente vocês vão conseguir começar a construir pequenos exercícios de páginas de internet com algum aspecto visual diferente do que aquele aspecto rígido e muito frio do HTML sozinho.